Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Getsemane. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos capítulo 14, versos 32 a 42, que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui e vamos orar, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Afastando-se deles àquela hora. E dizia: Pai, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim o cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltou pela terceira vez e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Pense nesse momento. Logo depois de tomar a ceia com seus discípulos, Jesus Cristo vai seguir com eles para o jardim de Getsemane. Imagine que dentro da geografia de Jerusalém, Jerusalém era uma cidade relativamente pequena, com um raio de aproximadamente 1 quilômetro, construída no alto de uma montanha. Especificamente, haviam 3 montes que são mencionados na Bíblia, que faziam parte desse complexo. Você tinha o Monte Sião, o Monte Moriá, onde estava a colina de Ofel, o local onde havia sido construído o templo. Salomão fez um grande aterro unindo essas 2 montanhas, para que a cidade pudesse ser ampliada. A cidade da época de Jesus já tinha por volta disso, cerca de 1 quilômetro de raio. Quando você sai da colina de Ofel, portanto do Monte Moriá, e vem seguindo do templo para a parte de fora da cidade, saindo pela Porta Formosa, você pegaria o Vale do Cedron, um ribeiro que entrecortava ou que cruzava ali pelo lado de fora da cidade e que separava esses 2 montes do terceiro monte que estava bem na frente, que era o Monte das Oliveiras. Nesse Monte das Oliveiras, e o texto vai mencionar que havia por ali um jardim chamado Getsemane, provavelmente um local onde eram prensadas as olivas para ser extraído o azeite. Haviam muitas oliveiras. Nós não conseguimos precisar exatamente esse lugar ainda hoje, porque no ano 70, com o cerco dos romanos à cidade de Jerusalém, todas as árvores que estavam no entorno da cidade acabaram sendo cortadas. O Monte das Oliveiras era um monte com muitas árvores, mas todas elas foram cortadas durante o cerco. Então não sabemos. Existem alguns lugares onde a tradição menciona que teria acontecido ou que teria sido o Jardim de Getsemane. Entretanto, nós não temos uma confirmação histórica, exatamente por causa desse fato. Só lembrando que esses lugares acabaram sendo estabelecidos na época da conversão de Constantino. Foi nesse período que alguns seus familiares acabaram seguindo para aquela região e tentaram estabelecer os lugares sagrados. Foi aqui que aconteceu isso, aqui que aconteceu aquilo. Mas só lembrando que a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída no ano 70. Estamos falando de cerca de 300 anos depois desses acontecimentos. Então, muito difícil de se precisar exatamente esse lugar. Mas o que sabemos era que esse lugar era um lugar muito frequentado por Jesus. Cada vez que ele vinha para Jerusalém, ele dedicava algum tempo nesse lugar, que era um jardim, e aonde haviam essas oliveiras, como um lugar de retiro, aonde ele pudesse dedicar tempo para a oração e, ao mesmo tempo, para, às vezes, até mesmo passar a noite, enquanto ele ia para as festividades na região da Judéia. O que o texto vai mencionar é que Jesus, depois de tomar a ceia com seus discípulos, ele e João vai mencionar exatamente isso. Ali por volta do final do capítulo 14, início do capítulo 15, eles estão saindo do cenáculo, o local onde haviam tomado a ceia, que era uma sala no segundo andar de uma casa em Jerusalém, provavelmente
na casa dos pais de João Marcos, o mesmo João Marcos que escreveu o Evangelho, que recebeu o seu nome. Um indivíduo que provavelmente era sobrinho de Barnabé. Depois de terem tomado ali a ceia, eles saem com Jesus, e Jesus continua conversando com eles no decorrer do caminho. Eles descem, portanto, pela Porta Formosa, provavelmente, vão seguir, agora vão atravessar o Ribeiro do Cedron e vão subir para o Monte das Oliveiras. Muitas vezes, eles fizeram isso com Jesus. Entretanto, quando eles atravessam o Ribeiro do Cedron, uma tristeza profunda enche o coração de Jesus. E ele vai dizer aos discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e orem, por favor. Ele segue um pouquinho mais adiante. E o texto bíblico vai mencionar que ele leva consigo Pedro, Tiago e João, que tantas vezes tinham sido companheiros seus em momentos de retiro. Você vai se lembrar que no período, no momento da transfiguração, esses indivíduos estavam com Jesus no alto do monte. Agora ele vai chamá-los de novo e vai pedir que eles vigiem, que eles orem com ele. Porque ele sentia agora o peso dos pecados, da culpa dos pecados da humanidade que eram colocados sobre os seus ombros. Ele se afasta a alguns metros e ele se prostra no chão. Tão angustiado que ele está, que dos seus poros brotam gotas de sangue. É bem verdade que quando a gente olha para aquilo que Paulo vai mencionar, lá em Filipenses, especificamente, Filipenses no capítulo 4, verso 13, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas algumas pessoas se esquecem que o versículo 14 também faz parte dessa mesma perícope, é uma continuidade desse texto. É importante nós termos a força que vem da parte do Senhor Deus, mas existem momentos em que precisamos de carne e sangue ao nosso lado. E o versículo 14 vai dizer: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. Paulo está dizendo: foi Deus que me fortaleceu, mas vocês me ajudaram tanto quando me fortaleceram nas aflições que eu enfrentei. O que o texto aqui está mencionando é que Jesus, no aspecto humano, como segundo Adão, ele estava sofrendo tremendamente. Ele ora em angústia, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A resposta do Pai é óbvia. O texto não menciona, é no livro das Atos às Nações que vamos encontrar essa informação de que o Pai envia um anjo do céu com uma mensagem direta a Cristo. Você pode voltar, se você desejar. Mas não existe outro caminho para salvar a humanidade. Se você quiser voltar para o Pai, te leva agora. Mas a humanidade estará perdida para sempre. E então ele manda um recado para o Pai. Ele diz: então diga ao Pai que eu vou até o final, até as últimas consequências. Vamos salvar a humanidade. Ele volta em angústia, buscando agora algum conforto por parte dos discípulos, e eles estão dormindo. Ele os desperta e vai falar especificamente com Pedro. Ele sabia, já tinha sido revelado a ele, que Pedro naquela noite seria tentado, cirandado pelo diabo, e que a tentação sobre ele seria tão grande que ele negaria Jesus 3 vezes. Ele vai dizer: Simão, mas você não pôde ficar comigo em oração nem por 1 hora. Vigie e ore para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta para orar pela segunda vez. Depois de cerca de 1 hora ele retorna. De novo eles estão dormindo. Jesus os acorda outra vez. E agora ele vai dizer: vocês não conseguiram estar comigo nesse momento. Esse momento era para orar. Eu precisava de vocês. Mas agora é tarde, o tempo chegou. O meu traidor se aproxima. Então levantem-se. Quando eles se levantam, eles vão encontrar a turba que já está no jardim de Getsemane, à busca de Jesus. Esse texto ele tem que ser levado em consideração, e 2 destaques eu faria em relação a eles. O primeiro deles é exatamente o fato de que nós precisamos viver uma experiência de oração em todas as circunstâncias. Jesus é nosso exemplo em relação a isso. E Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos também são exemplos para a gente. É bem verdade que Jesus é um exemplo positivo e os discípulos aqui são um exemplo negativo. Eles estavam cansados demais para orar, ocupados demais para orar. Eu olho para Jesus e durante todo o seu ministério, o Evangelho de Lucas principalmente vai mostrar isso. Mostra Jesus o tempo todo orando. O Evangelho de Lucas é também
conhecido como o Evangelho da Oração, porque ele mostra esse aspecto da prática espiritual de Jesus em relação à oração. É Lucas, por exemplo, que vai colocar Jesus no cenário do batismo, do seu próprio batismo, e o texto vai dizer, e ele, tendo sido batizado, ainda estava na água, e enquanto orava, o céu se abriu e ouviu-se uma voz do Pai, dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Ele vai mencionar que a declaração do Pai e, ao mesmo tempo, o batismo do Espírito Santo na vida de Cristo foi resposta à oração. Ele vai dizer que Jesus, logo depois do batismo, ele vai para o deserto para jejuar e orar. Porque, como segundo Adão, ele queria saber do Pai qual era o próximo passo dentro do seu ministério público. É ele quem vai dizer que Jesus Cristo, depois de algum tempo, ele já tinha uma grande quantidade de discípulos o seguindo, e ele teria que escolher agora entre seus discípulos 12 para se tornarem seus apóstolos. E ele vai passar a noite inteira em oração, e na manhã seguinte ele tem os 12 nomes, ele vai chamar um por um. E se você der uma olhada no Evangelho de Lucas, em todos os capítulos você encontra a menção à oração. E Jesus é apresentado como alguém que orava. É claro, Lucas, como era discípulo de Paulo, ele está trabalhando a ideia de que Jesus é o segundo Adão, e como segundo Adão, o segredo para a sua vitória foi, ele orava sem cessar, e era cheio do Espírito Santo do Senhor. Os apóstolos demoraram muito tempo para poder entender isso. Aliás, só foram entender isso depois depois da subida de Jesus ao céu. No Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Que lições isso traz para nós? Precisamos ser homens e mulheres de oração. Se quisermos vencer as provações que estão diante de nós nesse tempo extremamente desafiador. Não negligencie isso. Se tiver que abrir mão de outra coisa, abra, mesmo que seja do sono, para que você esteja na presença do Senhor e receba dele o poder necessário para vencer em meio às tentações da vida. Por falar em oração, eu quero orar junto com você. Vamos colocar diante do Senhor cada um dos pedidos que temos, cada uma das necessidades que temos, porque eu creio que Deus vai operar de maneira extraordinária na nossa vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por nos apresentar Jesus como o segundo Adão, como um homem de oração. É bem verdade que ele era 100% Deus, mas como 100% homem, ele lançou mão da oração, foi cheio do Espírito Santo, e nós queremos viver a mesma experiência. Nos ajude a viver isso. Nos dê força moral para colocarmos como prioridade a tua busca. Clamamos também pelos pedidos que estão no nosso coração. Alguns dos meus irmãos e eu precisamos de milagres essa semana. E clamamos. Opera de forma extraordinária, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?